Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um Aspen Friday. Hoje, dia 4/11. Tá? Nós vamos aqui um pouquinho, até justamente para a gente observar se a sala mexeu um pouquinho mais. Temos aqui 15 pessoas aqui junto conosco. Obrigado a todo mundo que está aqui. Bom, hoje nós vamos falar basicamente sobre o Blue Sky, algumas novidades que ele tem, e também, principalmente, a nossa nova tabela de preços de CFP. Tá? Tem bastante novidades, tem coisinhas bem interessantes. Tá? Antes da gente começar, pessoal, pode perguntar para a gente dar um feedback de áudio e vídeo, que estão ouvindo a gente, vendo a telinha aqui, a planilha que o Gustavo acabou aqui de compartilhar. Se vocês puderem passar esse feedback para a gente agradeceria. Eu vi que o Pérez já colocou aqui no bate-papo que tava ok, né? Isso. Vou ver aqui se não vamos lá. Ok, som e imagem ok. Legal. Beleza. Então eu comentei com o Juan, a gente vai começar pela tabela de preços, que é uma novidade, né, que a gente criou já desde da última versão de outubro. E agora a gente teve algumas melhoras, né, algumas melhorias, e a gente vai fazer um comparativo entre a tabela e o Blue Sky. Só para vocês verem que assim, o Blue Sky não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? A tabela de preços que a gente montou foi baseada nas informações que estão no Blue Sky. Então, se você conseguir fazer pela tabela de preços, você vai conseguir cotar pelo Blue Sky também. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. Vocês vão conseguir visualizar tudo isso que a gente está comentando. Bom, aqui para mim já carregou. Vou esperar mais alguns minutinhos aí, quem sabe que tem um delay para cada um. Bom, vamos lá. Então essa é a nossa nova tabela de preços em CSP, tá? A gente passou já para o nosso time comercial, eles devem estar encaminhando aí para todos os canais, tá? A gente mudou um pouquinho a carinha dela justamente para facilitar esse tipo de cotação, principalmente em Azure, tá? A gente vai fazer alguns exemplos de alguns cenários simples, mostrar para vocês o que considerar na hora de fazer uma cotação, e acho que isso vai dar um pouco mais de autonomia para vocês na hora de estimar um custo de um cenário em Azure. A gente sabe que existem cenários complexos, que aí vocês podem envolver a gente, mas o dia... Não só podem como devem envolver a gente. Exato. E tem cenários mais básicos, que a gente acaba querendo dar uma resposta mais rápida para o cliente e não quer depender muito do distribuidor, né? Eu acho que o intuito nosso também é capacitar vocês, não é somente fazer vocês serem totalmente dependentes nossos, né? É capacitar vocês para vocês terem autonomia, justamente para poder falar com os clientes de vocês e entregar uma resposta mais rápido possível. Então, essa nossa tabela de preços, eu vou falar das informações mais básicas primeiro, antes de entrar na parte de precificação, tá? Então, a gente tem aqui o link de cadastro Blue Sky. Para quem não tem cadastro, basta clicar aqui, que ele vai abrir um formulário, né? Esse formulário web. Então, aqui você vai ter todos os dados que a gente necessita para poder gerar um usuário e senha para vocês. E esse usuário e senha demora em torno de 1 dia, 2 dias, né, 48 horas para a gente poder enviar. Não é automático, porque a gente faz algumas validações de CNPJ, MPNID. Né? Essa aqui é a criação do usuário, não é nem feita aqui no Brasil, é feita lá pelo time que gerencia o Blue Sky lá nos Estados Unidos. Então, a gente manda para lá, então a gente tem algum delayzinho ali ainda. Então, como não é uma coisa que a gente, não é propriamente nem o Juan, nem o Gustavo que mete o dedinho lá e cria o usuário, eles só mandam as credenciais lá para eles, verifica se está tudo válido e aí eles fazem lá, geram o usuário e a senha para você. Então, por isso que acaba tomando esse tempinho a mais. Mas a ideia é que também conseguir tentar automatizar isso, mas por hora a gente pede esse tempinho para conseguir criar as credenciais. Isso aí. E, bom,
Aqui embaixo do cadastro do Blue Sky, a gente tem duas informações. Informações de contato do nosso time, vai cair diretamente do nosso time comercial e dependendo do canal, ele vai ser direcionado para um gerente de conta, para um inside sales nosso específico, tá? E temos informações sobre suporte técnico e condições de pagamento, tá? A gente colocou aqui justamente porque a gente viu que são perguntas recorrentes de vocês, né? Como funciona o faturamento da West com referente a Azure? Como funciona o faturamento da West com referente a Office 365? Então aqui você consegue sanar todas as suas dúvidas e se a gente vê que tem alguma coisa a mais que não ficou muito claro, a gente sempre vai atualizando a tabela e vai colocando para vocês, tá? Em resumo, tá? Para não se estender muito nessa questão de faturamento, a gente, tanto o Azure como o Office 365 tem um ciclo, tá? É como se fosse um cartão de crédito, né? Esse ciclo, ele começa no dia 16 e termina no dia 15 do mês subsequente. Então, todo cliente, ele vai ser mensurado pelo seu consumo, pela compra de licenças, nesse ciclo específico, tá? Então, se ele comprar na metade do mês, se ele comprar no dia 1º, digamos assim, ele comprou no dia 1º de novembro. Então, ele já está praticamente aí na metade do ciclo. Então, não vai ser cobrado uma fatura cheia dele. Vai ser cobrado sempre um proporcional àquele consumo, seja de licença, de Office 365, ou seja de recurso provisionado dentro do Azure. Tá? A conversão, sempre a gente vai utilizar o dólar PETAX, né? Que é o valor médio da cotação do dólar comercial. No dia que a gente for fazer o faturamento. Exato. Não é tipo, hoje, dia 1, hoje o PETAX tá baratinho, eu vou chegar e colocar o pedido. Cara, a questão é sempre o seu PETAX no dia da fatura, hein? Na verdade, é após o fechamento do ciclo. Então, o ciclo, ele vai fechar no dia 16. Né? Esse dólar PETAX. Então, reze, né, mas o dólar naquele dia ali fique mais baixinho ali, né, te favoreça. Tem esse detalhezinho. Só que a Westcom, ela tem que ter um prazo, né, para fazer esse faturamento de todos os clientes e revendas, né? Então a gente utiliza um prazo do dia 20 ao dia 30 para te enviar a fatura, utilizando o dólar do último dia do ciclo, tá? E enviar a fatura, ou seja, para o cliente final, se vocês tiverem selecionado a opção de faturamento direto, né? Ou diretamente para revenda, tá? E quando o cliente recebe essa fatura, ele tem um período ainda de 30 dias para fazer o pagamento dessa fatura, ok? A gente, lógico, pode mudar isso, tá? Se a gente mudar isso por algum motivo, seja comercial, o nosso time entender que pode ser feito de outra forma, a gente vai avisar vocês também, mas qualquer dúvida é só entrar em contato conosco ou com o pessoal do comercial, que eles vão saber se informar com mais detalhes. Suporte técnico. Hoje a Westcom oferece suporte técnico 24/7, tá? Para tudo que for adquirido através do Blue Sky. Consequentemente, tudo que for adquirido via CSP, tá? Então, suporte 24/7 para produtos Microsoft Online, né? Então a gente tem Office 365, Azure, IMS, Intune, AD Premium, CRM, né? Todas as licenças que estão disponíveis na nossa tabela de preços de CSP são os produtos passíveis aí de suporte 24/7. Então, a gente tem várias formas de você entrar em contato com o nosso time, tá? Seja via e-mail, através de suporte.br@westcom.com, telefone através do 0800, tá? Mas esse suporte é break fix. O que significa break fix? Literalmente é corrigir problemas, tá? Tipo, não tô conseguindo mandar meu e-mail, de repente não tô conseguindo configurar, aliás, minha máquina virtual não tá acessando, tipo, probleminhas assim, deploy, tipo assim, chegar e ligar para lá, e falar assim, me ajuda aí a configurar a minha conta de e-mail, então, me ajuda então a fazer, tipo, como é que eu vendi ali o backup, mas eu não sei como é que instala o backup, instala aí para mim, cara, esquece. Não é isso que nós fazemos. Aliás, nós fazemos, porém, isso é um serviço pago. Tá? Isso não faz parte do suporte gratuito. O suporte basicamente resolver problemas.
tá? Como o próprio nome diz na tradução literal do break fix. Tá? E justamente é outra coisa que a gente gosta, eu gostaria até de compartilhar com vocês. Não adianta ligar para lá, você comprou ou vendeu uma licença de Open para o cara, Windows 10, GGS, e querer ligar para o suporte aqui da West e falar assim, ativa aí para mim. Cara, eles não têm obrigação de fazer isso. Se em algum momento eles chegaram a fazer, foi por mera benevolência do time de suporte. Isso não é regra. Isso não tem que acontecer. Esse suporte é somente suporte para produtos de CSP. Então, pedimos, por favor, que vocês orientem aos seus clientes. Exato. E suporte técnico, né, Juan? Sim. Licenciamento, dúvidas sobre a licença não está aparecendo para o meu cliente, que eu comprei na West, aí continua com a gente, né? Mas então, ativa para mim o Windows GGS, cara, é de doer. Isso aconteceu, tá? Semana passada e semana anterior tivemos casos como esse, os caras comprou, sei lá, Windows Server, comprou caos, não sei o quê, e estava pedindo que o nosso suporte fizesse o deploy e basicamente a instalação do Windows 10 no cliente final. Não é esse o nosso intuito, tá? Tá. E está sendo um diferencial, tá, pessoal? Pessoal, a gente tem recebido um feedback bastante legal de quem comprou ou adquiriu alguma licença em CSP ou assinatura do Azure. A gente tem encaminhado solicitações, quando a gente percebe que é uma solicitação técnica, né? A gente tem passado a bola para o time de serviços, que não faz parte do nosso time aqui. A gente trabalha em conjunto, mas é um outro time totalmente diferente, né? Eles têm uma outra função, que é justamente tratar questões técnicas. Então, o licenciamento ainda continua com a gente e técnico, desde que seja, não funciona, não liga, está com problema, esse tipo de solicitação entra para o time técnico. Agora, como configurar, como eu faço para poder, sei lá, configurar um backup ou criar uma máquina virtual. Ou configurar uma caixa de e-mail compartilhada dentro do Exchange Online, por exemplo. Eles não vão ajudar, porém, eles vão tratar como um caso de, que a gente chama de advisory, né, de ajuda ali. Eles podem até te passar um link, mas eles não vão acessar o ambiente e configurar para vocês. Mesma coisa que se um tipo de solicitação vem para a gente aqui também. A gente vai suportar vocês, a gente não vai deixar vocês na mão. Porém, a gente vai dar o caminho das pedras para você fazer. A gente tem uma equipe ou uma outra equipe especializada que faz o serviço. Porém, esse serviço, depois eu vou mostrar para vocês, está dentro dos nossos serviços profissionais. E esses serviços profissionais, eles têm um custo que vocês podem colocar a margem que vocês trabalham, tá? E vender para os clientes finais. É isso aí. Tá? Então, só terminando a questão aqui do suporte, a gente categoriza esse suporte, né, em 3 níveis, né? P1, P2 e P3, né? P3 é aquele problema que não está tendo muito impacto no negócio. Então, a gente tem até 8 horas aí para fazer o primeiro atendimento. Não é de solução, tá, pessoal? A gente valida o que vocês escreveram e tem até 8 horas para dar o primeiro atendimento, tá? É um tempo de resposta, não de solução. O P2, até 4 horas, a gente categorizar com nível mediano, digamos assim. E o P1, como um impacto crítico, parou tudo, o cliente não está fazendo mais nada. Ou, por exemplo, até um exemplo mais comum, o P3, se dá aquela coisa, só o Joãozinho, que digamos, é o estagiário, ele não está conseguindo mandar o e-mail dele. Não tem impacto no negócio. Tipo, se o estagiário não conseguir mandar o e-mail, mas se for chegar e conseguir mandar o Skype for Business, qualquer coisa desse documento, show, tipo, tem como contornar. O impacto moderado, quando tipo, já parte do produto, isso de alguma maneira já começa a afetar a tua produção, tipo, é dizer, tipo, pô, todo o meu time comercial de vendas, ele não está conseguindo se conectar via Skype for Business. Tipo, aí já temos algum problema. Tá? E o caso P1 é, por exemplo, cara, meu servidor de faturamento parou. A máquina da Azure, por algum motivo, morreu. Então, isso é um impacto P1. Isso, sim, é o chamado, digamos, de impacto crítico no seu negócio. Literalmente, a empresa não está funcionando, não está faturando por causa desse problema crítico. Tá? Digamos, são os tipos de exemplos que você vai mais ou menos ter uma ideia de como é que você vai ter categorizado o seu tipo de suporte.
Uma outra dúvida que o pessoal comenta bastante com a gente é quem pode abrir o chamado, tá? Então, tanto a revenda pode abrir chamado para o cliente final, ou o próprio cliente final, a partir do momento que a gente coloca uma assinatura CSP, vai aparecer o nome da Westcom lá e o telefone para entrar em contato para ter algum suporte. Isso é padrão, tá? No modelo CSP. Ele não tem mais um canal direto com a Microsoft, tem que passar para a gente. E a gente, como distribuidor, temos um contrato exclusivo a nível de distribuidor, né, para tratar questões junto com a Microsoft. Então, nós que escalamos esse chamado para eles, se for necessário. Mas o nosso time está bem treinado, é bem certificado. Sei lá, 80% dos casos eles conseguem resolver para vocês e alguns outros a gente acaba escalando. Mas são poucos, tá? E a gente faz toda essa ponte, né, com a Microsoft. Então, para vocês ficar tranquilos que tanto o cliente final como a revenda pode abrir um chamado. Mas também não adianta, a revenda comprou para o cliente final, sei lá, 1.000 licenças de Office 365 e ela quer que a gente suporte o Azure. A gente não vai suportar. A gente vai suportar o licenciamento, os produtos que o cliente comprou. Então, na hora que a gente for validar, a gente vai fazer algumas perguntinhas. Né? Quem é a revenda, o nome do cliente final. Qual o contrato, qual o domínio ou Microsoft, para eles conseguirem subir essas informações para aí começarem a levantar. Por mais que naquele contrato você veja ali que tinha qual comprou Azure com uma revenda Tier 1 ou com outro distribuidor e Office 365 com a gente, nós vamos suportar apenas o Office 365. Aquilo que foi comprado com a Westcom. Com a Westcom. Para também não gerar nenhum tipo de problema, né? Então, assim, a gente, o que foi adquirido com a Westcom, a gente suporta, ok? Bom, finalizando essa parte de suporte, a gente consegue também começar a falar da lista de preços, né? Aqui é o padrão, né, que a gente possui, que são as listas de preço Corp, né? Mas o Six Based, né? Baseado em Six. Aí vem já está atualizado já esse mês, vem já com toda a inclusão dos partners de Dynamics 365, que justamente agora meio que uma divisão, agora que a Microsoft criou do Dynamics, do CRM e meio que do AX, um único produto 365. Então isso está incluso já com os outros produtos que a gente já conhece, né, os nossos clássicos Exchange, Business, tem o Windows 10 também, então já temos todos os produtos aqui, então basicamente está dividido como a tabela como a gente meio que já conhecia, né? Descrição, part number, valores, enfim, já não tem muito segredo. Agora, parte de core também é a mesma coisa, só para focado para governo, e também agora a inclusão dos part numbers de educacional, que a gente também tem junto aí. Opa, esse aqui é o de GOV, isso, esse é acadêmico. Tá, então aqui também tem já a parte de educacional dentro de CSP. Então você também consegue ter a característica de poder vender a um valor mais baixo, mais atrativo, os part numbers de CSP. Tá? Obviamente que isso não substitui os outros contratos educacionais, como o VSS, mas também é uma opção a mais que você pode oferecer ao seu cliente. Isso aí. E também agora a gente tem uma calculadora. Que... Pode falar, Juan. Porque antigamente, né, nossa tabelinha de preços de CSP era o quê? Basicamente só o que estava ali em Seed Space e acabou. Né? Tinha o Office 365, CRM, Exchange Online e morria. Só que a gente vê que o CSP tem mais do que isso. O CSP tem toda a parte de Azure, né, que ainda para alguns ainda é um mistério desconhecido, mas aqui justamente a ideia é tentar trazer um pouco mais para o nosso mercado. Então, qual que é a forma disso? É tentar exemplificar, é tentar mostrar, tentar deixar o mais mastigado para vocês, para conseguirem entender como é que se precifica e como é que você consegue vender isso aí. Exato. Vou clicar aqui na tabela do sul do Brasil, para vocês terem uma ideia. Ela é uma versão um pouco mais simplificada do Blue Sky, tá? Ela contém, digamos assim, a maioria dos recursos, né? Só que o Blue Sky tem todos, né, os recursos disponíveis no Azure. Mas como a gente sabe que o que mais sai são questões relacionadas à infraestrutura, né, como serviço, a parte de IaaS, que a gente chama, a gente resolveu só colocar digamos assim, o que mais tem demanda, tá? Então, no Blue Sky,
vão ter todos os outros recursos disponíveis no Azure. Então tem SQL como serviço, Web Application, só que a gente sabe que isso tem uma demanda menor. E a gente sabe também que é um pouco, o cenário é mais complexo para ser estimado, né? Então a parte de infraestrutura fica um pouco mais simples. Então, cada uma desses quadros, né, envolve um tipo de recurso, seja máquina virtual, seja storage, que eu vou explicar depois para vocês, né? E tem uma instrução aqui na lateral que diz qual que é o benefício daquele recurso, quais são as características e em alguns deles tem até algumas dicas de como você utilizar. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, principalmente quando a gente fala de backup e quando a gente fala de disaster recovery e armazenamento, tá? Então, recomendo vocês sempre dar uma lida nisso aqui, tá bem resumido, tá bem clara a informação, até para vocês entenderem a diferença de cada máquina virtual. Tipo, o que é uma máquina A, o que é uma máquina B, o que é uma máquina F. O que é uma máquina, a diferença de máquinas básicas e máquinas standard. Então, aqui, né, resumindo, ele fala aqui que as máquinas standard, elas possuem o poder de a gente configurar posteriormente, ou na hora que você provisiona uma máquina virtual, o balanceamento de carga entre máquinas virtuais, né? A série A básica, apesar de ser mais barata, e possuir a mesma configuração, ela não permite esse tipo de setup, né? De balanceamento de carga. Então, validar com o cliente, às vezes o pessoal cota muito máquina standard, mas às vezes ele não tem necessidade de máquina standard, pode ser uma básica, ela é mais barata. Então, esses pontos que a gente quer passar para vocês, algumas dicas aí de dimensionamento do ambiente, tá? Bom, falei aqui do Brasil. Se eu clicar aqui no centro-sul dos Estados Unidos, a gente tem todos os recursos disponíveis, né, no centro-sul dos Estados Unidos. Falando em máquina virtual, você vai ver que tem alguns modelos a mais, tá, que não estão disponíveis no Brasil. Então, talvez pode ser interessante, dependendo do ambiente, o cliente ou vocês trabalharem com ou o leste dos Estados Unidos ou o centro-sul dos Estados Unidos, tá? Coloquei também as principais localidades. Por que eu não coloquei na Ásia? Por que eu não coloquei aqui na Europa, né? Na China, né? Na Austrália. Na Austrália, né? Por que eu não coloquei? Porque dificilmente a gente vai vender um recurso que vai ficar hospedado lá na China, né? Além de você não ter um ganho no custo, né? Pode até ficar mais caro. E a latência, quando a gente fala latência, é o tempo de resposta que você vai ter daquele servidor que está hospedado lá na China do que aquele que está no Brasil, que é mais perto. Então, você vai ter uma diferença muito grande. Então, não vai compensar para o seu cliente. Estando nos Estados Unidos, essa latência não é tão impactante. E, às vezes, o custo, que é bem menor, vale mais a pena, tá? Por isso que a gente colocou essas 3 opções, né? No sul do Brasil, centro-sul dos Estados Unidos e leste dos Estados Unidos, tá? Depois, eu acabei esquecendo de colocar nessa tabela, tem um link que a gente pode validar qual que é o data center do Azure mais próximo, né? Se a gente está no Brasil, aqui em São Paulo, com certeza ele vai dar o sul do Brasil, que é o sudeste, como mais próximo. Mas o cara que está lá no Acre, pode ser que o sul do Brasil não seja mais próximo. Ou Recife, ou Nordeste, enfim, pode ser que não seja mais próximo. Então, o Brasil é muito grande, né? Talvez hospedar nos Estados Unidos para ele seja muito mais vantagem, além do custo ser menor, que sempre vai ser, tá? Ele pode ter outras... o benefício de essa questão de distância, de latência, não pode impactar tanto, tá? Vamos lá, o que mais que eu posso falar, Juan? Máquinas virtuais. Máquinas virtuais disponíveis no sul dos Estados Unidos. Tem algumas séries específicas, né? Por exemplo, as séries NC e NV. São séries que possuem... Os gráficos, na verdade. Exato. Então, quer rodar um jogo, quer rodar uma aplicação que... AutoCAD, por exemplo, fazer um Adobe, por também experiências com renderização, tipo, essas são máquinas
já prontas para isso. Tá? Tudo bem que ainda para ativar as máquinas com GPU, pelo menos dentro da Azure, não é um processo tão simples quanto você chegar e subir uma máquina padrão A, padrão D, por exemplo. Você ainda vai precisar de alguns trabalhos a mais, tipo meio que pedir autorização para a Microsoft para eles habilitarem o acesso a essas máquinas dentro. Tem um link dentro, quando você for dentro do portal da Azure, tem um link que permite que você peça autorização, por assim dizer, para ter essa máquina. Então, você meio que faz a cotação, você ativa a sua subscription e depois, quando tiver essa subscription ativa, você pede lá para o pessoal da Microsoft habilitarem você ter acesso a essa máquina da NVIDIA. Tá? Então, ainda não é um processo tão rápido para você montar, mas está ali disponível, os preços também já colocou, se está na tabela de preços, a gente acredita que em questões de desse mês, no próximo, elas já estejam totalmente disponíveis para você poder chegar e ativar como quem está pegando um backup qualquer, uma máquina virtual padrão A. Tá? Então, isso é uma questão só de tempo. Tá. E, voltando aqui, vamos utilizar a calculadora do Brasil para a gente poder fazer alguns testes, explicar para vocês o que vocês devem levar em conta na hora de estimar um ambiente, tá? Como que eu entendo que meu cliente quer ir para o Azure e o que ele precisa, o que vocês precisam cotar aqui para poder fazer uma estimativa de custo mais próxima do que ele vai consumir lá dentro, tá? Sempre quando a gente faz uma estimativa, vou abrir até umas notas aqui, espero que vocês estejam enxergando. Tá? Estimativa que eu falo no sentido de infraestrutura, tá? Sempre pensando em servidores, em máquinas virtuais que vão ficar na nuvem e o que ele vai consumir, tá? Lá dentro com essa estrutura. Então vamos supor que o cliente, um cenário mais simples possível, o cliente ele quer colocar uma máquina virtual lá para hospedar o site dele. Ou ele quer uma máquina virtual para hospedar uma réplica do domain controller, né, do controlador de domínio dele. Ou um servidor de arquivo. Né? Que mais, João? Que assim, chega nesse nível... Um servidorzinho de AD e um servidor de arquivo. Ele quer tirar aquilo que está no local, que tipo, está dando pau, e ele quer, de repente, colocar lá em cima, mas não é uma coisa crítica que o cara precise migrar. Não, o cara simplesmente assim, vou subir uma máquina lá em cima, vou instalar um AD e quero botar lá meus arquivinhos. Então, é uma coisa que, basicamente, o pessoal tem pedido bastante aqui para a gente ajudar o pessoal a cotar. Digamos aquelas roles mais simples dentro do próprio Windows Server. Ninguém vem procurando alguma coisa mais complexa. Normalmente é isso. Vamos supor esse caso. O cara ganha um servidor de arquivo, de repente um AD, e talvez ele se conecte com uma VPN para o uso no servidor local, né, e mais não segue assim, lá um IIS evento que o cara queira utilizar. Ou de repente um Apache, ou qualquer droga assim. Então, vamos supor, né, esse cenário, servidor de arquivo, AD, ou um servidor que vai hospedar um site, e ele quer deixar isso no Azure, né? Então, isso ele tem local, ele quer migrar para Azure, ou não. Ou ele está criando uma empresa nova, ele quer, em vez de comprar máquina, ele quer já deixar tudo na nuvem, né? Então, o que vocês precisariam cotar, né? Precisariam de uma máquina virtual, né? Uma VM, deixa eu até deixar anotado aqui, né? Essa VM, vocês precisam saber a configuração dessa VM, então, quantidade, né? Quantidade de núcleos essa VM possui. Então, geralmente, um processador tem 2 núcleos, tem 3 núcleos, tem 4 núcleos, 5, 6. Se ele tiver 2 processadores com 2 núcleos cada um, ele vai ter 4 núcleos por servidor, por VM, né? Ele não tem nada, ele não vai migrar, ele vai criar do zero. Pô, para um servidor de arquivos, eu acho que você não precisa mais que 2 núcleos, né? AD é a mesma coisa. AD é a mesma coisa, um sitezinho web, 4 núcleos. Lembrando que no Azure, se você vê que a performance está devagar, você pode aumentar, né? Você pode diminuir. Lembrando que não conta a hyperthreading, tá? Vou ver lá no teu servidorzinho. Você vai ver, eu tenho tantos núcleos lógicos, não sei o que, cara. Núcleos físicos. A hyperthreading não entra na conta, você vai fazer meio que um detalhe de núcleos com o Azure. Exato. Então, assim,
vocês precisam ter ideia do que, se ele tiver hoje uma carga de trabalho já atual lá rodando, né? Ver quantos processadores ele tem, quantos núcleos realmente está sendo usado naquele processador, fazer uma base. Não necessariamente o que ele tem hoje vai ser o que ele vai ter no Azure, né? Mas estou dando exemplos para vocês, porque assim, às vezes ele tem lá já teve casos que o cara tem um puta servidor, mas ele não usa nem um terço da capacidade que aquele servidor pode produzir, né? Fato, são coisas que chegaram agora bastante comuns, né? A pessoa fala assim, eu quero ter lá um Dell XPTO dentro da infraestrutura dele. Assim, tá, mas esse cara tá usando quem é? O cara usa só pro AD e um servidorzinho de arquivos. Assim, caramba, o cara comprou um puta de um servidor caro pra chuchu, né? Tipo, gastou uma puta de uma grana e o cara tá usando aquilo só pra fazer aquilo de AD e um servidorzinho de arquivos. Assim, pô, era melhor fazer um NAS, né? E fazer a atribuição ali mesmo, tipo, do que realmente gastar a grana que o cara gastou. Mas enfim, aí justamente aquilo, para ter certeza, existem algumas ferramentas que eles fazem esse tipo de levantamento. Você pode até de repente usar o Azure Cost Estimator Tool, que não é que vai te dizer o valor de preço, vai te dizer o valor de o quanto isso custa, o quanto está sendo consumido por, digamos, a nível de máquina. Então, ele vai te dizer, olha, para o consumo que o cara está tendo de processador, memória e história, é melhor você usar a máquina A, ou então usar uma máquina B, e aí simplesmente ele vai te indicar. Verdade. Essa ferramenta que o Juan comentou, o preço, é bom vocês não confiarem muito porque o preço está desatualizado. Mas ela rodando no seu ambiente durante uma semana, por exemplo, ela consegue validar qual que é a máquina mais adequada comparando com aquela que você tem hoje no ambiente. Mínimo, rodar 24 horas. Mínimo, assim, fazendo bem porco, mas aquilo, recomendamos aquilo, roda uns 3 dias, uma semana, para você ter uma clareza melhor de dados do que o cara vai acertar. Porque aquilo, se você chegar e falar, roda uma vez só, tem a opção de fazer um run once, o cara vai te dar um valor ali totalmente aleatório. Então, é que nem com um jogo de estatística. Quanto mais dados você tiver, melhor vai ser a tua pesquisa. Simples assim. Exato. E, então, além da quantidade de núcleos, vocês têm que saber a quantidade de memória RAM e disco, que é aquele equipamento que o cliente está usando. Disco, quando eu falo, é armazenamento, tá? Ele vai querer ter isso na nuvem. Então, esse tipo de análise que vocês têm que fazer, né? Então, não, queria subir uma máquina no Azure. Qual que é a função desse servidor lá na nuvem? Ele vai ser um servidor de arquivos. Pô, então, ou vai ser um AD. Então você sabe que 2, 4 núcleos já está o suficiente, né? Se o cliente que é mão de vaca, quer gastar menos, você coloca 2 núcleos lá e tá bom, né? Vai ser uma máquina mais barata. Depois pode ir aumentando, né? Para ele consumir mais. Memória também, mesma coisa. Você é flexível, você consegue. Você pode começar pelo mais barato, ele vai ver que ficou um pouco mais lento, lógico, dependendo da necessidade dele. Depois você muda essa máquina virtual de modelo para uma máquina virtual mais parruda e disco, armazenamento. Eu vou explicar, né, que vocês têm que cotar isso à parte também, né? Então, o quanto de disco esse cliente vai consumir, né? O quanto de armazenamento, de storage, de dados ele tem hoje e o quanto vai ser suficiente para ele, vai ser o necessário, estimado, que a gente vai precisar estimar, para ele colocar isso no Azure. Ou até um macete que eu costumo passar para algumas pessoas que pedem para a gente, tá? Tem um servidor que fica aqui na empresa dele. Mas, cara, por que você não deixa dois servidores virtuais menores dentro da nuvem, tá? Para que justamente o que acontece? Quando você tiver alta demanda, aí, tipo, horário comercial, tipo, dia de fechamento, deixa as 2 máquinas funcionando, mas quando você tiver um determinado nível de processamento, você desliga uma das máquinas. Com muito dinheiro. Chega a final de semana, cara, você reduz aquela máquina para a menor possibilidade possível. Só para ter que o seu servidor funcionando. Só para você ver que você deu um ping ali naquele IP, ele vai te voltar alguma coisa. Mas não necessariamente não funcionando. Não necessariamente que ele ficar consumindo, ter lá todo o poder computacional ali gasto. São formas de você conseguir economizar dinheiro. Tudo isso é possível
você fazer dentro do MicroBit 7, dentro do Azure. Então, você consegue configurar para que ele estique, aumente, diminua, apague a determinado horário, reacenda a tal horário. Tudo isso você consegue controlar. Então, são formas de dizer, não é porque você tem um servidor físico dentro da sua empresa que você tem que ter um servidor grandão físico dentro do Azure. Você pode escalar isso para outros tipos de configurações. Verdade, verdade. E, então, voltando assim nos tópicos que a gente acha o necessário para você montar um ambiente simples de uma máquina virtual. O mínimo necessário. O mínimo necessário. Então, uma VM, uma máquina virtual, que você vai vir aqui e vai escolher a máquina virtual que mais se encaixa no cenário do seu cliente. Lembrando que aqui nas colunas você tem quantidade de núcleos, memória, disco. Não quero, esse é o disco básico do C, tá? É o disco base. Tá? Você pode agregar outros discos a digamos, essa máquina virtual. Você chegar lá e apertar um disquinho externo ali, um USB, nesse camarada para conseguir fazer a aplicação que você quer. Então vamos supor que essa máquina aqui, ó, A2 VM Windows, tá? O que não tiver Windows é que ela não está considerando o sistema operacional. Então pode considerar que você está usando um Linux, tá? O Linux SUSE ou o Linux Ubuntu, tá? Essas versões não tem custo dentro do Azure. Agora o Linux Red Hat ele já tem um custo diferenciado. Então, voltando, vamos lá, cenário mais básico. Uma máquina 2, do tipo básica, porque não entendo que eu vou precisar fazer um balanceamento de carga dessas máquinas, né? Vai ser um servidorzinho lá simples de arquivo. Então, não tem necessidade de fazer balanceamento de carga. Então, eu vou usar uma máquina 2 do tipo básica. E vou querer uma máquina dessa. Então, ele vai me dar o preço aqui de 124,56 dólares. Se essa máquina ficar rodando 24 horas por dia. 24 horas por dia, tá? 24 horas por dia, durante um mês inteiro, né? 744 horas, ela vai me dar esse custo, tá? Então, por enquanto eu cotei a máquina, mas eu preciso de mais coisa para estimar o custo para o meu cliente. O que eu preciso mais? Que eu comentei. Eu preciso de storage, né? Ah, Gustavo, mas o storage, ele já tem o disco aqui, né? Já tem o disco na minha VM. Tem, mas o disco quando você sobe uma VM, ele vem um disco para o sistema operacional, né? Que ele vem sei lá, é um C, né? É um C2 pontos, bem simples lá, com pouco espaço livre, tá? E vem um outro disco, esses 60 GB, ele é dividido em 2 discos lá dentro. E vem um outro disco que ele é um disco de armazenamento temporário, tá? Então, enquanto a máquina estiver ligada, você pode ir lá usar ele e tal, mas uma vez que você reinicia a máquina, aqueles arquivos vão ser apagados. Então, assim, não confie muito no tamanho do disco que está aqui descrito no Azure, tá? Isso é uma dica para vocês. Por quê? Porque tem essa questão do disco ser temporário, né? Então, muitas vezes o que acontece? Você chega, sobe uma máquina virtual, você tem lá que tem um C, 60 GB, todo mundo sabe que quem administra redes, quem administra sistemas, sabe que não é bom você colocar aplicativos no C, tá? O C é para o sistema operacional e ponto. Tá? E aí você vai usar mais e você, olha, tem um V, tem 100 GB aqui, eu vou colocar aqui. Só que já logo, quando você abre o D, está escrito uma nota bem grande, tá? Esse é um disco temporário. Usa esse disco D para guardar cache, praticamente, redireciona tudo que for cache para esse disco. Por quê? Quando você for iniciar ele, uma manutenção, qualquer coisa assim, esses dados que estão ali serão automaticamente apagados. Tá? Não vale colocar o file server, né? O arquivo o diretório do file server no temporário. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Isso já aconteceu de carinha chegar e colocar ali e assim, pô, eu perdi meus dados, como é que eu recupero isso? Assim, cara, você não recupera. Perdeu. Ah, então, por favor, quer colocar essa informação, coisa assim, anexe uma unidade de storage à parte. Exato. Por isso que a gente sempre recomenda em verificar. O cliente tem, vamos supor aqui, 100 GB de armazenamento, tá? Ele precisa de um HD de 100 GB, né? Então, abstrai esse cara aqui, essa informação que está aqui, tá? O que vai importar no HD, quando você coloca uma máquina virtual, é realmente se esse HD
ele é um HD do tipo padrão, um HDD, ou se ele é um SSD. Isso sim interfere. Interfere por quê? Velocidade, tá? Velocidade de leitura e escrita. Então, em alguns cenários um pouco mais complexos, pode ser que seja necessário você ter o disco onde roda o sistema operacional, que ele seja um SSD em vez de um HDD. Mas você tem outros modelos de máquinas aqui que possuem esse disco mais recente, né? Um modelo de disco com uma leitura e escrita muito mais rápida que um disco padrão, tá? Mas para critérios de armazenamento de arquivos, cenários de clientes mais simples, isso aqui vai atender a demanda de vocês, tá? Então, coloquei uma máquina e vou precisar cotar o storage. Então, eu vou descer na tabelinha até achar a questão de storage. Aí vocês podem me perguntar, pô, Gustavo, mas tem 2 storage aqui, tem do Block Blob e o Page Blob. Qual que é a diferença desses dois? E tem o prêmio. E tem o prêmio também aqui. Qual a diferença desses 3? É difícil, então ficou impossível, né, cara? É um pouco confuso, a gente confessa, né? A gente também não nasceu com esse conceito na cabeça. O Azure é um produto relativamente novo e é mais difícil vender mesmo. Mas a gente vai ter que se especializar um pouco mais nisso. E a nossa função é ajudar vocês a entender os conceitos, tá? Não é somente fazer as cotações para vocês, é vocês também se especializarem. Então, vamos lá. Tenho aqui do tipo Block Blob. Para que é usado o armazenamento do tipo Block Blob? Esse primeiro aqui, tá, pessoal? Ele é usado para backup e é usado para quando você quer armazenar arquivos sem depender de uma máquina virtual, né? Entendam assim, tá? E sempre, quando a gente fala de armazenamento, a gente vai ter categorias de LRS e GRS. LRS, localmente redundante. Ó, tem uma instruçãozinha aqui do lado. Mantém uma cópia, 3 cópias no mesmo data center. Então, a gente está falando do sul do Brasil. Esse armazenamento vai ficar copiado de forma redundante em 3 locais, em 3 HDs e espalhados ali no data center do Brasil. Não sei que rack que é, não sei em que parte do data center que é, mas a Microsoft garante que ele vai estar replicado 3 vezes. Quando a gente fala de geograficamente redundante, esse dado ele já está replicado, além de 3 vezes no data center do Brasil, ele vai estar replicado em um outro data center fora do país. Então, esse data center, se eu não me engano, tem uma tabela na internet da Microsoft que mostra, faz um depara da onde esse dado é copiado. Então, do Brasil, se eu não me engano... Sul dos Estados Unidos. Sul dos Estados Unidos. A regra que ele usa é o seguinte, ele vai pegar o data center mais próximo, que cumpra a regra de pelo menos 400 milhas, ou seja, 600 quilômetros, fazendo mais ou menos uma pontinha de padoca, né? Então, ele vai pegar qual que é o data center que você tem mais próximo, respeitando a regra de 600 quilômetros. Aqui no Brasil, lógico, vai pegar o sul dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, dentro do próprio Estados Unidos, ele vai chegar a pegar uma máquina do centro do sul, vai chegar assim, eu posso escolher ou o leste dos Estados Unidos ou o oeste, ou alguma outra assim. Vai caçar um outro ali, cumprindo essa regra, e vai fazer lá um outro no RAID 3. Exato. RAID 5. RAID 5. Verdade. E, então ele vai sempre replicar em um outro data center. Qual que é a vantagem disso? Por que é mais caro? Imagina que acontece uma guerra no Brasil e vem um tanque lá e joga um míssil não, sei lá, acontece alguma catástrofe e o data center do Brasil é implodido, né? Então, esses dados estão... O Trump ganha, né? Imagina, né? Então, bombardeia tudo aqui, o Sudeste nosso, porque ele vê alguma ameaça, e o data center do Brasil vai para o espaço, né? Literalmente. E aí, seus dados, que tinham 3 cópias localmente redundantes, foram também para o espaço, né? Então, o geograficamente garante que, se acontecer alguma catástrofe no data center do Brasil, isso está replicado em outro data center. Tá? Essa, na verdade, a cultura do geograficamente redundante meio que tomou mais força a partir do 11 de setembro.
Mas, tipo, nossa, nunca ninguém iria atacar os Estados Unidos. Porém, vimos que sim, os Estados Unidos também podem ser atacados, né? Então, conspirações à parte, né? Justamente isso começou a tomar um pouco mais de força. Mas aquilo, são para questões de, cara, empresas que precisam ter muita disponibilidade daquela informação. O que, principalmente para o mercado SMB, cara, isso é muito raro de acontecer, tá? Então, a grande maioria do que a gente cota e até a gente sugere a vocês cotarem com seus clientes é, cara, localmente redundante está de bom tamanho. Exato. Eu concordo também com o Juan. Depois a gente passa para um próximo nível, né? Isso nada impede que você depois altere as configurações na Azure. É nuvem pública, é flexível. Então, esse é o grande detalhe, tá? Bom, vamos estimar então aqui, porque eu quero falar de Blue Sky ainda, mas o tempo já está curto, como sempre, né? Né? Eu vou aqui, ó, coloquei aqui o meu 100 gigas, né? Opa, peraí, pessoal. Eu falei besteira. Olha eu fazendo errado aí, mostrando errado para vocês. Deixa eu apagar aqui. Foi de propósito, viu? Ó, o Juan tá rindo aqui. Na verdade, eu não posso usar o Block Bob para máquina, tá? É backup ou um armazenamento que eu quero acessar ele de uma forma que não dependa de uma máquina virtual. Como a gente vai anexar um disco, né, uma máquina virtual existente, eu tenho que usar esse cara aqui, tá? Que é o Page Blob, né? Lá no portal acho que está escrito com Page Disk, alguma coisa assim. Page Blob /disk, na verdade. Aí depois fica, por isso que a gente coloca até em parênteses ali disso, justamente, cara, esse é o HDzinho que você vai botar ali, né, que está no teu, digamos, na tua máquina virtual. Pense, e basicamente a gente está fazendo aquilo, para aquele pessoal que da velha guarda das revendas, que montavam máquinas, mas o que a gente está fazendo é basicamente a mesma coisa. Pegando a placa-mãe, o processador da memória, para instalar a parte do HD. Que HD você vai colocar? Um Seagate, um SSD, uma máquina fuleira, vai ser HD, vai 5.700 rotações, você tipo em poucas. Tipo, essa você está fazendo. Qual o tamanho da armazenagem? Só que você não vê nada físico. Você escolhe e o Azure cria. Exato. Então, pronto. Para quem é dessa velha guarda de revendas, cara, vai tentar fazer essa analogia que continua a mesma coisa. Estamos vendendo máquinas, ou melhor, alugando espaço de máquinas. É basicamente isso. Exato. Então, peguei aqui, coloquei 100 GB do tipo Page Blob, que cada disco pode ter até 1 tera, tá? Gustavo, eu quero que essa máquina virtual tenha 2 teras, tá? Então eu coloco aqui 2048, não tem problema. Estou colocando 2 teras. 2 teras não é 2000? Não é 2000, pessoal. Cada tera é 1024, tá? Gigas, tá? Então tem que fazer a conta certinha, para não dar problema. Porém, também, se eu colocar de 2000 para 2048, não vai mudar muita coisa no valor, tá? Mas é sempre bom se atentar aos detalhes. Coloquei 2000, pô, mas eu não posso ter discos acima de 2000 dentro do Azure. Eu posso ter 1 tera cada um. Você vai ter 2 discos atrelados àquela VM. Ok? Então, assim, eu posso colocar aqui 10 teras, não importa, né? Lá, quando eu for configurar no Azure, que eu vou separando os discos e vou alocando para minhas máquinas virtuais. Então, o disco 1 vai para a máquina A, o disco 2 vai para a máquina B. Ou você pode ir anexando na mesma máquina. Isso. Pode lá o D, o E, o F, o G, até essa lista inteira dos 10 teras. Exato. O disco 3, 4 e 5, ele vai para a máquina C. A disco 6 vai ter 300 GB, o disco 7 vai ter 400, o outro vai ter 1 tera. Enfim, esse tipo de... Aqui a gente está utilizando o valor total. Lá no Azure que você vai configurar o quanto aquela máquina realmente vai utilizar de disco e você vai anexar para ela, tá? Vai atrelar aquele disco, vai aparecer mais uma unidade naquela máquina virtual. Então, beleza. Cotei a máquina virtual, cotei storage, agora tráfego de saída, né? Por que a gente sempre estima tráfego de saída? Né? Porque todo dado que sai para a internet do Azure, ele é cobrado, tá? Gustavo, como que eu estimo isso? Muito difícil, a não ser que seja um ambiente mais complexo, que você rode o Cost Estimate Tool, ele pode te dar uma análise um pouco mais detalhada,
tá? No período de uma semana, o quanto ele gerou de tráfego de saída. Por isso que um dos motivos que a gente recomenda você usar essa ferramenta, claro, existem outras que vão fazer análise do teu ambiente, mas essa é a que a própria Microsoft te recomenda, porque ele vai fazer esse tipo de análise também. Então, ele vai conseguir te dizer, principalmente tendo um número maior de dados, por isso que a gente sugeriu, de repente, uma semana, porque ele vai estimar, bom, você consumiu numa semana, vamos multiplicar por 4, vai ser o consumo de saída de rede que você vai ter no mês. E aí ele vai te dar esse valor, ó, no campo tráfego de saída, coloque esse dado aqui, que é uma estimativa de acordo com o que você vai consumindo. Então, a gente se baseia basicamente no tamanho do ambiente, para ter uma estimativa do consumo. Como a gente não está vendendo um preço fixo para o cliente, a gente está sempre estimando que ele pode chegar nesse consumo, mas sempre tem uma margem de erro, para mais ou para menos, tá? Então, vamos supor que esse tipo de ambiente, eu considero que ele vai ter, sei lá... É file server? Tá, vamos considerar um caso de file server que o cara está consumindo 2 teras ali? Sim. Vamos supor que o cara consuma, em média, 30 gigas por mês dos arquivos que ele desce para editar localmente na máquina e depois levar de volta. Vamos fazer uma continha assim, simples. E acho que é um número que dá para viver com isso. Exato. Mas vejam que esse valor não é o valor que vai impactar na sua venda. 30 GB por mês de saída de dados deu 2,86. O que eu fiz? Considerei que o cara está consumindo 1 GB por dia, considerando que o tamanho de um Word pesa 1 mega, o cara mexeu em 1000 arquivos por dia, tá? Só no Wordzinho ali, ele chegou, editou, tá, e subiu. Considerando que o cara também está trabalhando sábado, domingo e feriado. Então, nós temos mais ou menos uma noção de quantidade em documentos que o cara representou. 30 GB é o quê? $2, $3 praticamente. Um valor bem baixinho. Muito pouco. Então, mesmo que você não estimasse isso, lógico, vai variar muito no ambiente. Isso não iria impactar tanto assim no seu preço, né? Você mandar para o seu cliente. Então, sei lá, já coloca 100, se for o caso, entendeu? Ó, deu $10, mas 100 GB de dados num ambiente desse é bastante coisa, tá? Raramente vai chegar nesse valor, mas pode colocar, porque justamente aquilo que eu estou já estimando é que o cara vai realmente, sei lá, fazer alguma coisa mais para o cara trabalhar com imagens, né? O cara vai trabalhar com, sei lá, uma agência de publicidade, o cara mexe com vídeos pesados. Fechou, entendeu? Isso vai variar de cenário para cenário. Tá, deixa eu voltar aqui, vamos colocar aqui 1 tera. 1 tera aqui, né? Então, ó, o que eu estimei aqui? Eu estimei uma máquina virtual, modelo A2, com 2 cores, 3,5 de memória, né? 4 GB aqui, né? Um HD, que vai ser mais um HD pro sistema operacional ali de 60 GB, né? Durante um mês ela vai me consumir $124,56 o mês inteiro ligado, tá? Storage, se eu tiver 1024 GB, né, 1 tera de dados lá armazenados, realmente sendo utilizados dentro do Azure, né, eles anexados a uma VM, eu vou gastar $134,46, 1 tera, tá, pessoal? Então, se você começa a consumir menos, né, dados, esse valor sempre vai ser gradual, né? Ele vai crescendo à medida que você vai incluindo dados dentro do Azure, né? Não quer dizer que de cara lá $134, não vai ser isso. Vai ser de acordo quando você vai subindo dados para o ambiente do Azure ou criando arquivos, enfim, né? E coloquei o tráfego de saída. Esse é o cenário mais padrão que você precisa cotar e precisa entender para oferecer um ambiente mínimo no seu cliente dentro do Azure. Eu coloquei aqui VPN, coloquei uma observação aqui na VPN, porque pode ser necessário e pode ser que não. Quando a gente fala de servidor de arquivos, ele vai querer acessar como se estivesse na rede dele, né? Ele vai querer ter aquela unidadezinha lá, mapeada, que nem eu tenho aqui, ó, tá vendo? Westcom, Microsoft, tem aqui 2 unidadezinhas mapeadas aqui, tá? Eu posso ter isso também no Azure, mas para ficar de uma forma mais segura, eu preciso de uma VPN, tá? Então, a VPN que a gente, por padrão, utiliza seria essa VPN aqui, ó, que eu vou grifar em amarelo para vocês. A Small.
tá? As outras, ela oferece uma performance um pouco maior, mas o custo é um pouco... custo maior de dados, tipo, e tem, não que ela é menos segura, mais do que nada, o que diferencia dela é o volume de dados, são os canais, a quantidade de canais. E a velocidade, né? Sim, mas não é com relação à segurança. Tipo, todas elas são tão seguras quanto. Exato. Então eu vou colocar, eu preciso de uma VPN ligada durante o mês inteiro, 744 horas. Então vai custar em torno aí de $24,75 por mês. Aí você me perguntou, quando você vai usar esse cara? Basicamente, quando você for, por exemplo, eu quero que todo o meu storage fique lá na nuvem, né, e um AD, por assim dizer, eu tenho o meu servidorzinho local que eu vou gerenciar o acesso de cada um dos usuários, tá? E aí você pode ter esses caras conectados. Então, o usuário vai chegar, vai se logar lá na empresa dele, tá? Vai acessar tudo bonitinho, só que aí, como tem a VPN, tudo que precisar da parte de storage do file server, já não está mais no ambiente local, está na nuvem. Então não tem nenhum problema. E aí justamente você comumente utiliza essa VPN para isso. Ou então você pode utilizar outras coisas, fazer com que o cara se conecte diretamente na Amazônia pelo meio da VPN, cada um com o usuário final. Enfim, aí são a tua habilidade de gerenciar a rede, né, e de conseguir ofertar para o cara, é como você vai dar a solução para ele. E varia, né? A gente está dando aqui um cenário mais próximo aí da realidade do... E do que nos pedem, né? Isso, do que a gente tem de demanda, tá? Então, basicamente, para você fazer uma cotação utilizando a tabela de preços, você vai precisar desses 4 itens. Agora aqui pode ser mais storage, pode ser mais tráfego de saída, pode ser uma quantidade maior de VMs, pode ter uma VPN, e depois a gente entra em outros serviços aí da Microsoft que são, não seria a parte de infraestrutura, né? Seria a parte de plataforma, que aí entra banco de dados e tudo mais, tá? A gente pode ter banco de dados também, como numa VM, pode ter o SQL numa VM. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, senão a gente vai se estender muito mais do que a gente estava imaginando. Mas, por exemplo, se aquela máquina que eu estou subindo lá, uma A2, né, que ela tem 2 cores, certo? 2 núcleos. Se ela fosse ter um SQL lá nela, tá? Então, eu imagino que ela fosse ter um SQL standard. O que eu faço? Né? Eu pego, além da máquina virtual, eu coloco aqui, eu coto aqui também, esse item do SQL Standard, tá? Por quê? Porque é a licença do SQL para uma máquina virtual até 4 cores. E eu tenho aqui, ó, se vocês verem, toda a instrução, tá? Então, eu tenho a instrução aqui, ó. Exemplo, se eu pegar uma máquina, tal, qual o SQL que eu devo escolher? Então, tá bem claro aqui, tá, pessoal? Não fica tão complexo de vocês entenderem. Se eu selecionei uma máquina lá e eu quero que ela tenha SQL, eu selecionei uma máquina de 2 cores, eu pego essa versão do SQL de até 4 cores. Poderia ser o SQL Enterprise, poderia ser o SQL Web, né? Se eu tenho uma máquina com 8 cores, eu escolho o SQL com 8 cores e assim por diante, tá? Então, só para comentar com vocês que essa máquina também poderia ser um banco de dados. E aí, teoricamente, eu teria que ter uma outra máquina para hospedar a aplicação. Mas aí a gente já entra num cenário um pouquinho mais complexo. Num cenário um pouquinho diferente, tá? Então... Tá, fazer um cenário de backup? Só para a gente também não... Vamos fazer um backup aproveitando essa máquina virtual, né? Então, a gente pegou tem uma máquina lá, né? Ela está com 1 tera de armazenamento. E vamos supor que a gente quer fazer... Imagina que ela já está cheia de arquivos e está consumindo 1 tera mesmo. E a gente quer fazer o backup dessa máquina, né? Como que eu coto isso? Né? Aqui, agora, a gente tem vários tipos de instâncias protegidas dentro para você escolher o backup. O preço dela varia de acordo com o tamanho de dados que você vai armazenar. Então, aqui, por exemplo, você tem uma máquina pequenininha, né, que é uma máquina virtual que tem só 20 GB, ela é só um AD. Só tem lá o Windows Server lá instalado e a role de AD. Só isso. 20 GB te dá para manter esse cara.
Eu disse, agora tem um outro caso ali, que suponhamos eu tenho todos os meus dados ativos da máquina que a gente estava falando, né? Então, suponhamos eu tenho ali 1 tera ali para fazer o backup de tudo. Eu vou ter um backup no C daquela máquina virtual, por assim dizer. Então, a gente vai escolher justamente esse cara aqui da backup da instância de 1 GB, aliás, de 1 tera, até 1.5 tera. Exato. Então, assim, eu estou escolhendo essa versão de instância protegida, deixa eu ver que ela é um pouco mais cara, porque o volume de dados que eu vou fazer backup é maior, tá? Se fosse de 0 até 50 GB, seria esse cara aqui. Se fosse de 51 a 500 GB, seria esse outro cara aqui. Né? Lembrando que aquilo, a gente não está inventando a roda, a gente está só aplicando aqui na planilha a matemática da própria Microsoft. Se eu preciso for lá na calculadora da própria Microsoft, fizer a continha, se eu colocar lá 50 GB numa instância, ele vai te dar esse valor tipo menor, reduzido na instância. Até 500 GB é um valor. Depois, a cada 500 GB, ele vai pegando o valor padrão e vai acrescentando em cima do valor da instância. Então, foi o que a gente transformou isso numa planilha. Nada mais que isso. Isso não é charlatanismo, né, do Padre Quevedo nem da West. Isso aqui é coisa da própria Microsoft. E vejam que aqui tem um exemplo, tá? Então, eu deixei aqui alguns exemplos e algumas instruções para vocês. Esqueci. Dá uma lida nisso aqui que acho que vai clarear um pouco o que a gente está passando para vocês. Então, de acordo com a regra, além da instância protegida, eu tenho que ter um espaço lá para armazenar esse backup, né? Então, o Azure ele me cobra pela quantidade de instâncias protegidas e ele difere, né, essas instâncias pelo tamanho do armazenamento, tá? Então, no caso aqui é de 1 GB até 1,5 GB, 1 tera, perdão, 1 tera, 1 tera e meio, tá? E eu vou ter que colocar essa mesma quantidade de armazenamentos lá no Block Blob. Por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês? Esse é o storage utilizado para armazenamento. Está em vermelho aqui, ó, para ninguém esquecer. Esse é o storage para ser utilizado para armazenamento. Então, eu tenho que fazer a quantidade de dados que eu vou armazenar, eu tenho que especificar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 1024, que é o que eu quero fazer de backup, tá? Eu coloquei a instância protegida que suporta esses 1024, né? Que é essa instância aqui do final, tá? Mas eu tenho que separar um espaço lá no Azure para que esse backup seja realizado e ele joga as informações lá e crie toda a rotina de backup e tudo mais. Então, é extremamente importante vocês entenderem esse conceito. Backup é a instância protegida, né, no tamanho que eu vou ter de backup, então tem que escolher a instância certa, mais a quantidade de dados e tem que ser o storage do tipo Block Blob. O Page Blob você só usa quando você vai atrelar um disco em uma VM, tá? Então, cenário completo, tá? Até foi mais do que a gente esperou. Cenário padrão completo. Basicamente, todo mundo pede pra gente. 70% dos nossos orçamentos de Azure baseiam-se, se não em uma ou em mais de uma dessas coisinhas que a gente colocou aqui. Então, a gente está dando as ferramentas para você já começar a fazer a cotação aí mesmo, já com a própria planilha da web. Tá? Não precisa acessar a calculadora do Azure, não precisa acessar o Blue Sky, você pode fazer tudo aqui mesmo, cara. O bom do Blue Sky é que você já pode salvar ali e ter aquela cotação padrão armazenada de alguma forma. Se você for submeter ela, já fica fácil o acesso ali para você submeter. O Blue Sky, se vocês olharem, aqui vai ficar muito em cima da hora para a gente mostrar. Mas tem as mesmas opções, tá, pessoal? São as mesmas opções. Vocês não vão ter todas as máquinas virtuais, a descrição vai estar da mesma forma, só que lá você não vai conseguir saber se uma máquina D2 ela tem 2 núcleos e 7 GB. Mas você pode vir consultar aqui, né, e saber que aquela máquina D2 VM ela tem 2 núcleos, 7 GB e um HD SSD de 100 GB, tá? Então, assim, usem as duas formas, tá? O Blue Sky, ele sofreu algumas atualizações, ele está bem mais rápido, bem mais, digamos assim, fácil de você trabalhar.
né? E com essas informações que você colocou aqui, fica fácil no Blue Sky também já submeter a ordem, né? Submeteu a ordem, cerca de meia horinha, as credenciais do cliente vão estar criadas, o portal vai estar criado, o domínio Microsoft vai estar criado e o Blue Sky vai mandar um e-mail para vocês, tá? Com todas essas informações, simplesmente para configurar, fazer a configuração e levantar esses recursos que a gente estimou aqui. Então, o custo dessa brincadeira estaria em $362,64, tá? Ou seja, a VM, o storage, o tráfego, a VPN e o backup. Ó, bastante interessante isso daí, não? Então, acho que a gente se descobrir vai ser em torno de R$1.000 e pouquinhos por mês. Tá? E eu quero que você explique um pouco mais nada. Tá tudo pronto no Azure, VPN funcionando, né, dificilmente tem disponibilidade pela Microsoft. A VM você esquece questões relacionadas a hardware, né? Armazenamento, talvez você... Lembrando que é só uma estimativa, tá? Estimativa de consumo. Se o cliente não deixar as máquinas virtuais ligadas durante o mês inteiro, ele vai pagar menos. Se ele não consumir o tráfego de saída que a gente estimou, ele vai pagar menos. Se o storage não for exatamente... Um cara já logo de cara, ele vai começar também a pagar aquilo gradativamente. Sempre proporcional, tá? Sempre proporcional. Então, o que a gente faz é uma estimativa de consumo. E a gente, cada vez, a Microsoft vai dando ferramentas, vai dando opções para a gente poder criar para vocês uma forma mais fácil de gerar esse consumo para o cliente. Ok? Então, assim, queria mostrar o Blue Sky para a gente fazer uma cotação ali, mas acredito que vocês conheçam o Blue Sky. A gente pode deixar para uma outra sessão, né? Senão, todo mundo tem que trabalhar e a gente sempre promete que o nosso West Confrade é de 1 hora, tá? Mas para não tomar o tempo de vocês também. A gente pode depois até fazer um anti-one, um novo onboarding para vocês, com cada um das vendas. Enfim, pode trabalhar uma forma de mostrar isso depois também de uma forma para que vocês possam ver essa diferença. De qualquer maneira, a gente pede para aqueles que sejam bem credenciados no West Confrade, no Blue Sky, entre no Blue Sky, reveja as mudanças que ele teve, ficou bem interessante, está bem mais rápido. Então, conheça, a gente vai com dúvidas, cara, a gente está aqui para ajudar vocês se vocês precisarem. Isso. E, falando bem rápido mesmo, nós temos os serviços profissionais, tá? Então, o serviço de configurar a questão aqui do backup, migrar essas máquinas virtuais, configurar a partir de Office 365, deem uma olhada aqui também, tá bem bacana, porque tem tudo detalhado, o escopo, os pré-requisitos, o tipo de serviço, e se andar mais um pouquinho do lado, tá falando também o que está fora do escopo, tá? O que não está contemplado. Então, eu acho que isso aqui vocês vão ter vai estar bem claro para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato comigo e com o Juan, né? A gente vai atender com vocês com o maior prazer. E é isso, né, Juan? Sim. Terminaram o West Confrade de hoje. Dúvidas, sugestões, manda e-mail pra gente. Nosso time comercial também está disponível para tratar questões comerciais, né? Óbvio. E a gente está à disposição também para questões técnicas e das plataformas. Eu tinha umas perguntinhas aqui, mas acho que já não vai dar tempo de a gente responder muita coisa. Mas, bom, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Tá? Precisa de qualquer coisa, estamos aí. Por favor, enviem suas perguntas para a gente por e-mail, tá? Porque a gente vai respondendo no decorrer do dia. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão por mais esse West Confrade. A gente se encontra aí na sexta-feira que vem, tá? Com mais alguma novidade aí com relação a Blue Sky, Azure e todo mundo novo em Microsoft. Beleza? Beleza, pessoal. Obrigado. E só mais uma dica. Não salvem a planilha, tá? Imagina que vocês comecem a editar a planilha. Não salvem ela, porque vocês vão usar para outras cotações. Se vocês estão salvando, vai misturar, às vezes, uma máquina virtual de um outro orçamento que você fez. Ou salva com outro nome, né? Ou salva com outro nome. Só uma dica aí para não dar problema nas cotações de vocês enviarem alguma coisa errada aí por uma simples falta de atenção aí na hora. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou.